Diálogo Podcast. Beleza, então. Então, esse vai ser o primeiro programa, né, do Diálogo Podcast, que vai ser um programa que vai ser apresentado, né, vamos dizer assim, por mim, Thiago Calado, e pelo meu amigo Roberto Falcão. Opa. Qual é a nossa pretensão? É pegar e convidar a cada programa tem um convidado aqui pra gente conversar. É apenas uma conversa. A gente quer fazer um podcast de conversa. E falar sobre vários assuntos, desde daquilo que o convidado conhece mais até o cotidiano de todo mundo. O que engatar, a gente tá pegando. É isso aí. É isso aí. E nada mais justo do que o primeiro, né, podcast, primeira gravação, ser feito comigo e com ele, pra gente ter uma conversa aqui. A gente vai meio que já vai explicar um pouco do que a gente pretende com o podcast e conversar sobre o cotidiano, ver o que está acontecendo aí no mundo. Bora lá. Bora lá. E aí, Roberto, me conta, o que tu gosta de podcast? Sempre escutou? Tu já fez alguma coisa parecida? Como é que funciona? O Calder me pergunta essas coisas como eu já não soubesse a resposta. Né? Mas vamos lá. Cara, na verdade eu consumo podcast, eu acho que desde 2010 ou 2011. Né? Eu comecei a ouvir por indicação de amigo e tal, e eu comecei a pegar muito gosto. Assim, de início, houve uma resistência até e tal, mas é viciante. E finalmente estamos no ano do podcast de verdade, depois de tanto anunciarem esse ano do podcast, finalmente chegou. E, pô, muito legal de fazer esse projeto aqui. Massa. Pois é, outra coisa também que, tipo, eu gosto muito de escutar podcast, na verdade, tipo, eu consumo muito esse material, tanto podcast como vídeo no YouTube. Uma coisa que eu realmente sempre, faz muito tempo, acho que desde 2010, 2009, eu gosto de consumir esse tipo de material de vídeo no YouTube, e podcast eu acho que um pouco menos, acho que tem uns 2 anos aí que eu costumo escutar um pouco mais, até porque eu acho que é nesses 2 anos que a galera vem fazendo mais, né? Esse tipo de material. E eu acho um material muito interessante porque é um material, tipo, por exemplo, que tu tá no teu carro, às vezes, tipo, tu não tem aquele negócio, a internet é muito alta, às vezes, pra você consumir, ver um vídeo e tal, mas tu tem aquele tempo ali, tipo, de ida pro trabalho, de ida pra faculdade, e que tu pode botar no Spotify ou pro streamer, sei lá, e escutar o que te interessa, que hoje tem podcast de tudo que é impressionante. Que é coisa, de política, é impressionante. Sexo, futebol, qualquer coisa tem podcast. Então, tipo, eu acho bem bacana essa questão do podcast. É o melhor amigo do trânsito, cara, de verdade. Isso aí que tu falou é muito real, cara. Eu baixo pelo menos uns 3, 4, deixo salvo no celular, porque eu nunca sei quando eu vou precisar. Quando eu vou precisar matar tempo, coisa do tipo. É maravilhoso. E assim, não necessariamente precisa ser aquele conteúdo que vai te elevar, dar uma grandeza ou te formar em alguma coisa. É porque às vezes tu só quer escutar merda mesmo. Exato. Tá ligado? Tu precisa de alguém falando no teu ouvido. Exatamente. Às vezes tu só quer estar ali, tipo, por exemplo, eu não gosto de ficar muito no silêncio. Então, tipo, apesar do meu sobrenome ser calado, mas eu não gosto de ficar muito no silêncio. Então, tipo, eu gosto de ter aquele negócio de alguma coisa passando aí atrás. E às vezes quando tu tá mesmo não prestando super atenção, mas alguma hora vai te prender algum assunto, entendeu? É verdade. E aí vai embora. Eu acho que é uma maneira até de tu... Por exemplo, as pessoas que não escutam muito jornal hoje em dia. É normal, às vezes o cara não tá com tempo, mas tem um podcast ali que fala, tipo, relatos da semana, que fala sobre política, que fala sobre o que tá acontecendo no mundo, que fala sobre várias coisas que informam o cara. E esse cara que hoje podia estar um pouco alienado por não ter tempo, por exemplo, pra de ver ali no Jornal Nacional, 8 da noite, ficar aquela 1h30 lá preso, né? Ele tá lá e tá se informando, entendeu? Então acho que é um assunto uma coisa muito... Uma mídia muito boa, é uma mídia muito boa. E acontece também daquele outro jeito, por exemplo, eu ultimamente tenho consumido um tipo de podcast que é o que eu quero trazer aqui pro diálogo, que é o quê? Que é a questão, tipo, da conversa sobre vários assuntos. Porque, tipo, o que hoje acontece muito... que normalmente como é que é feito podcast? Eu tenho um podcast sobre futebol. E eu vou falar só de futebol. Mas eu acho que, tipo, limita muito tanto a pessoa que tá fazendo como o convidado. Porque às vezes, tipo, o convidado ele é um jogador de futebol, mas ele tem várias experiências que ele pode trazer naquela 1 hora, 2 horas que tá ali conversando contigo, entendeu? Real. Então tu não precisa nichar o conteúdo. Exatamente. Né? Tipo, outra coisa. A gente vê podcast como se fosse alguns, né? Não todos, logicamente, mas alguns.
como se fosse um jornal em outro formato. Cara, é um jornal de rádio, cara. Exatamente, Gravado. só que tipo, nem sei, esse formato do jornal, tipo, esse formato jornalístico às vezes limita um pouco, eu acho, entendeu? Entendo. Então acho que tem que ser alguma coisa mais solta, pode ser uma coisa mais solta. Esse tipo que a gente tá querendo trazer pra cá, eu acho que é uma coisa mais solta, mais realmente uma conversa. Parafraseando aquele ótimo pagode, você quer ser livre pra voar. Uau! Vai ser a thumb do vídeo do corte, tá ligado? É isso aí. Livre pra voar, Roberto. Aquele. Aí, pois é. E falando de podcast, vamos lá. O que tu consome de podcast hoje? Real? Que tu curte. Vamos assim. lá, cara. De verdade, hoje em dia, eu gosto de ouvir muito podcast sobre jornalismo, de fato. Tem alguns ótimos que eu poderia até indicar, que no caso seria o da Renata Lopretti, o assunto da Globo, maravilhoso, e o Café da Manhã da Folha de São Paulo. Muito legal. De resto, tudo bobagem. Nerdcast, GugaCast. O Nerdcast, inclusive, eu acho que ele é um dos primeiros podcasts, né? É o maior do Brasil, tranquilamente, eu posso te falar isso. Eu não sei se é o primeiro eu acho que não. Mas eles foram... Mas mais conhecido, eu acho que assim... Com certeza. Eu Mano, acho que tem deve gente ter que sido confunde, em vez de falar podcast, fala, eu quero fazer um Nerdcast. Sem querer. Já ouvi isso acontecendo algumas vezes. Né? Então... Mas, pois é, o conteúdo deles é mais voltado pra cultura pop e às vezes cotidiano também. Eles dão uma diversificada bacana. É uma que eu espero que a gente faça aqui também. Sim. O GugaCast, o formato dele é muito legal porque é um formato de história. Então ele pede história do público, o público manda os e-mails e eles leem ao vivo, uma interpretação, enfim. É bem interessante, é bem legal, vale a pena, galera.